Então você até falou que Deus tem um problema de redação ou algo assim, né, tudo mais. Assim, eu conversei isso um pouco com o Cauê quando eu vim aqui pela primeira vez, e eu queria só, assim, postular um problema. Que na filosofia, acho que você, como é formado, deve saber, a gente tem, assim, qualquer texto, ele tem possíveis interpretações. Né? Então, assim, até eu falei pro Cauê, dei alguns exemplos assim, até a frase mais boba que a gente possa formular, você pode tentar perguntar, por exemplo, em qual contexto ela foi escrita, em qual cultura ela foi escrita, qual o sentido, será que existe alguma ambiguidade nos termos usados, né? Então, eu citei até um filósofo que ele fala de 3 níveis aqui de tipos de ambiguidade, né? Então, existe a ambiguidade do próprio termo em si, existe a ambiguidade do juízo, ou seja, da própria proposição que é colocada, e do contexto. Então, você pode questionar os 3 níveis. O que essa palavra que foi usada no texto quer dizer, o que o sentido em que ela foi utilizada dentro da frase quer dizer, e qual é o contexto em que ela está inserida, né? Então, assim, particularmente falando, eu não vejo como poderíamos tentar não ter isso. A questão de você fazer um texto e que ele não fique, assim, com múltiplas interpretações possíveis. Eu não estou defendendo um relativismo aqui. Porque, assim, eu defendo que o que a gente chama de sentido próximo, né? Que é basicamente você tentar encontrar o sentido mais contextualmente justificável com as regras de filologia que os manuscritos podem, né? Pelos quais eles podem ser analisados, né? Mas, assim, é isso que eu queria entender. Por que você acha que isso é um problema se é assim para qualquer texto? Então, eu concordaria com você se a gente não estivesse falando de Deus. Deus, que pressupõe-se pelo próprio texto que ele é onisciente, onipresente, todo-poderoso, toda bondade. Então a gente está falando do suprassumo da inteligência. Porém, se a gente pegar e analisar friamente, contextualmente, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, eles são deuses totalmente diferentes. A visão de cada um deles é totalmente diferente. Eu concordaria com você quanto à interpretação do texto se a gente não estivesse falando de um texto que pressupõe ser a palavra de Deus para a salvação da humanidade. Mas deixa eu tentar fazer uma pergunta, porque aí parece que o seu raciocínio pressupõe uma coisa, que é a ideia de que se Deus é todo poderoso, então o texto ele teria de ter um sentido único. É mais ou menos isso que você está falando? Porque se ele pressupõe que, a partir desse texto, as pessoas podem saber a vontade de Deus e podem salvar-se, né? Certo. E a gente não está falando de uma salvação assim, putz, salvei ali, é de uma salvação eterna. Se ela pressupõe que vai ser a salvação para a humanidade, esse é o caminho. Eu acho que é um livro extremamente complicado e extremamente ambíguo em inúmeras situações, e a gente pega várias religiões, ela encara uma passagem, uma encara como real, a outra encara como mito, a outra encara como alegórica, e aí, quem que tá certo? Como a gente define quem tá certo? Essa que é a questão. Não, pois bem, então, sobre a questão de interpretação, como eu falei, eu defendo que existe um sistema de interpretação filológico que deve tentar buscar o sentido próximo. Isso vai ver, por exemplo, qual é a análise correta do texto pelo seu ponto de vista do gênero textual do texto, quem escreveu o texto, qual que é a gramática utilizada no texto, em qual período ele foi escrito, a gente consegue encontrar o sentido, assim, e debater esse sentido eventualmente se tiver discordância. O meu ponto é, eu quero entender se para você Deus tem que escrever com o homem o texto, porque é uma produção divina humana. Pelo menos todo o cristianismo acredita, de certa maneira, que é uma produção em parceria. Né? Deus inspira as ideias do autor e aí ele redige a sua mensagem através dos homens. Né? E existem argumentos de conveniência para que seja assim. Mas enfim, depois a gente pode falar disso. O ponto é, você acha que existe alguma forma de esse processo existir e só haver um sentido possível? Eu acho que deveria ser assim, se é essa a proposta. Mas isso é impossível.